10 pessoas são presas acusadas de emboscada contra agentes do ICE no Texas. Na Flórida, ex-lutador do UFC pode ser deportado após prisão por violência doméstica. No Brasil, o ataque em escola no Rio Grande do Sul deixa uma criança morta e outras feridas. O Brasil News começa agora. Não, tira, não há, bota a criança. Boa noite. Após a prisão de 10 pessoas, autoridades do Texas seguem investigando uma emboscada a agentes do ICE. Um policial foi ferido a tiros, mas já recebeu alta hospitalar. Os detalhes da ação foram esclarecidos em coletiva de imprensa na segunda-feira. Autoridades tratam o caso como emboscada planejada a agentes de um centro de detenção do Serviço de Imigração e Alfândega ICE, que fica a cerca de 65 quilômetros de Dallas. 10 pessoas foram presas acusadas de tentativa de homicídio. Relatos da investigação dão conta que os agressores vestiam roupas pretas de estilo militar e que abriram fogo do lado de fora do centro de detenção de imigrantes. Eles teriam soltado fogos de artifícios para atrair os agentes. Um policial foi baleado, mas já recebeu alta hospitalar. O fato aconteceu na noite de 4 de julho. E um ex-lutador brasileiro do UFC continua preso na Flórida, acusado de sequestro, agressão e violência doméstica contra a esposa. A repórter Lorena Gomes tem os detalhes. O caso ganhou ainda mais repercussão tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, depois que a vítima divulgou imagens com ferimentos graves no rosto. Samara Mello, esposa do ex-lutador Godofredo Castro de Oliveira, conhecido no mundo do MMA como Godofredo Pepe, postou uma montagem com fotos do antes e depois das agressões. Hematomas, cortes e marcas da violência na face chamam a atenção. Na postagem, ela se declarou sobrevivente de violência doméstica e criticou o silêncio no mundo do esporte. Pepe continua preso desde o dia 30 de junho, quando a esposa denunciou uma série de agressões, que incluem estrangulamento, lesões físicas e privação de liberdade. A violência teria acontecido na residência do casal em Deerfield Beach. A justiça estabeleceu uma fiança de $120 mil. Mesmo que o valor seja pago, o lutador deve permanecer detido por causa de uma restrição migratória, o chamado Immigration Hold, que pode levar à deportação. O processo segue em andamento na Justiça Criminal do Condado de Broward, sem data para uma primeira audiência. Pepe, que é cearense, lutou no UFC entre os anos de 2012 e 2018. E um caso inusitado de tentativa de furto e fuga foi registrado em Palm Coast, no condado de Flagler. Um homem tentou furtar cerca de $1.500 em produtos de uma loja de material de construção. Ao ser percebido por funcionários, Michael da Versa, de 31 anos, abandonou os itens e fugiu pelo estacionamento. Para escapar da polícia, o suspeito subiu na parte traseira de um caminhão da empresa de entregas UPS. O motorista percebeu e mandou que o homem descesse. Depois de toda essa saga, a polícia finalmente conseguiu prender o suspeito. Da Versa foi acusado de furto qualificado e encaminhado à cadeia do condado. A fiança dele foi fixada em $15 mil. E um idoso de 77 anos morreu ao tentar salvar uma tartaruga na Interestadual 95, no condado de Indian River. Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, a vítima, natural do estado de Vermont, parou o carro no acostamento da rodovia e entrou na pista para tentar retirar a tartaruga. Um veículo chegou a reduzir a velocidade para evitar um acidente, mas o idoso acabou atingido por um caminhão que vinha atrás. Com o impacto, o carro da frente foi arremessado para fora da pista e o idoso atropelado. O acidente aconteceu na tarde do domingo e deixou a rodovia totalmente interditada no sentido sul por quase 4 horas. A polícia investiga a dinâmica completa do acidente, mas confirmou que foi uma tentativa de resgate de um animal silvestre que terminou em tragédia. E salva-vidas da praia de Flagler realizaram um resgate inusitado no mar. Um veado foi salvo das águas agitadas no domingo passado. Banhistas viram o animal lutando para não se afogar a cerca de 300 metros da costa.
Os salva-vidas usaram uma prancha de resgate para alcançar o animal, que estava exausto. Durante o resgate, eles enfrentaram perigo de tubarões na área. Depois de muita dificuldade, eles conseguiram levar o veado até a areia, onde ele foi atendido por uma equipe de bombeiros e liberado na mata próxima. Especialistas acreditam que o animal entrou no mar para escapar de fogos de artifício durante as festas de final de semana, o que deve ter deixado o veado desorientado. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, voltou a ser alvo da Justiça dos Estados Unidos. Ele foi intimado, acusado de censura e violação à liberdade de expressão. A intimação foi enviada pela Justiça Federal da Flórida e dá ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, 21 dias para se manifestar. A ação é movida pela Trump Media, dona da rede Social Truth, e pela Rumble, plataforma de vídeos. As empresas alegam que o ministro do STF ordenou o bloqueio de perfis de usuários nos Estados Unidos sem autorização da Justiça americana. Segundo a acusação, a decisão de Moraes teria violado a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a livre expressão. Em fevereiro, o ministro foi alvo da Justiça americana depois de uma tentativa de intimação. As mesmas empresas, Trump Media e Rumble, pediram que a Justiça suspendesse imediatamente as ordens de Moraes. Mas a liminar foi negada dias depois porque o ministro não havia sido notificado formalmente. Na ocasião, o governo brasileiro afirmou que recebeu um ofício sobre o caso, mas disse que o documento não tinha efeitos legais no Brasil. A seguir, os detalhes de um atentado em uma escola no Brasil que deixou uma criança morta e outros feridos. Até já! Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Uma criança morreu e outras duas, além de uma professora, ficaram feridas em um ataque a uma escola no norte do Rio Grande do Sul. As imagens que circulam na internet mostram populares revoltados tirando o suspeito de 16 anos à força de uma ambulância antes da chegada da polícia. Segundo relatos de autoridades, o adolescente entrou na escola pela porta da frente com a justificativa de entregar um currículo e pediu para ir ao banheiro. Foi aí que ele teria invadido uma sala de aula do terceiro ano fundamental com uma arma branca. Um aluno de 9 anos não resistiu aos ferimentos. 2 alunas de 8 anos foram feridas e também uma professora por tentar impedir a ação. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã desta terça-feira, em uma escola que atende cerca de 150 alunos na cidade Estação, no norte do Rio Grande do Sul. O suspeito está apreendido e a polícia investiga o caso. E você continua com mais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o deputado federal Júnior Mano, do PSB, foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. O parlamentar é acusado de desviar recursos públicos por meio de contratos e licitações fraudulentas. 15 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela PF no estado do Ceará e em Brasília. Houve buscas no gabinete da Câmara dos Deputados, na casa do deputado e em outro imóvel de propriedade dele em Fortaleza. Segundo as investigações, Júnior Mano é suspeito de desviar emendas
para a compra de votos. A PF apurou ainda que verbas públicas eram supostamente direcionadas a municípios cearenses mediante pagamento de contrapartida ilícita. O Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou o bloqueio de quase 55 milhões de reais das contas dos investigados. E a polícia do Pará prendeu uma mulher de 22 anos que pretendia vender a própria filha, uma bebê de 2 meses, para um casal que mora no Rio de Janeiro. O caso aconteceu em Conceição do Araguaia na última semana. Os agentes descobriram o esquema por meio de uma denúncia anônima. Segundo as investigações, a mulher usou um grupo de aplicativo de mensagens para fazer contato com os possíveis compradores. As apurações revelaram que o tal grupo era usado para oferecer crianças para venda ou doações ilegais. Ainda de acordo com a polícia, o casal, identificado como Fernanda Lobo Madureira e Marom Barbosa Peçanha, pretendia comprar a criança, forjar uma declaração no cartório e deixar a cidade no mesmo dia. Todos foram presos em flagrante. Segundo a denunciante, a mulher disse que usaria o dinheiro da venda para pagar a faculdade. E um alerta de baixas temperaturas foi emitido pela Defesa Civil de São Paulo. É que a permanência de uma massa de ar frio sobre o território paulista deve derrubar as temperaturas em diversas regiões durante a semana. Segundo o órgão, a mínima pode chegar a 6 graus nas regiões da Serra da Mantiqueira, 8 graus no Vale do Paraíba e próximo de 14 graus no litoral norte paulista. O alerta é válido até sexta-feira, dia 11. O cenário requer atenção especial aos idosos, crianças e pessoas com problemas de saúde e em situação de rua. Especialistas ainda alertam para a importância da hidratação e evitar locais fechados por prevenção a doenças respiratórias. E um ato de coragem chamou a atenção após um grave acidente da rodovia Fernão Dias, em Minas Gerais. Confira. E um homem se arriscou para salvar um motorista que ficou preso na cabine de uma carreta após o veículo tombar e pegar fogo. O registro feito por celular ganhou repercussão na internet. O herói desconhecido usou um pedaço de madeira para quebrar o para-brisa enquanto o fogo se espalhava e causava explosões. Mesmo diante de gritos de alerta sobre o perigo, o homem não recuou. E todo o esforço valeu a pena. O motorista escapou apenas com ferimentos leves, apesar da carga com cofres e outros itens terem sido consumidos pelas chamas. O Corpo de Bombeiros utilizou 12 mil litros de água para conter o incêndio. A resposta do governo brasileiro a uma possível taxação de aliados do BRICS pelo governo Trump tem provocado reação no Congresso em Brasília. Para os deputados de oposição, as declarações do presidente Lula contra o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, pode agravar o isolamento diplomático do Brasil com o principal parceiro econômico brasileiro. Na segunda-feira, após Trump ameaçar cobrar tarifas contra países do BRICS, Lula respondeu, abre aspas, existe a lei da reciprocidade. Acho irresponsável um presidente de um país como os Estados Unidos ameaçar o mundo com tarifas nas redes sociais. Fecha aspas. A fala de Lula veio após uma postagem de Trump sobre a taxa de 10% a qualquer nação que se alinhar ao que ele chamou de, abre aspas, políticas anti-americanas do BRICS. Fecha aspas. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.